Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monitoria de Algoritmos e Programação. Eu me chamo Luiz Fernando e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a estrutura de dado pilha. Bem, nesse vídeo serão abordados os seguintes tópicos: conceito de pilha, como uma pilha funciona, os diferentes tipos de implementação de uma pilha na linguagem C e dentre esses tipos a gente vai estar aprendendo a implementar uma pilha estática e uma pilha dinâmica. Bem, como eu havia falado antes, uma pilha é uma estrutura de dados e ela é bem semelhante a uma lista. Porém, a principal diferença entre as duas é que na pilha a gente só adiciona e remove os elementos no topo dela. Bem semelhante a como uma pilha de livros, uma pilha de pratos, uma pilha de qualquer coisa, né? A gente vai empilhando, né? E na hora de a gente remover, a gente desempilha, ou seja, a gente tira de cima, um por um. Porque se a gente tirar do meio ou de baixo, pode acontecer da pilha cair, né? E aí vai fazer uma bagunça. Então, aqui do lado do, do nosso exemplo, né? A gente tem meio que uma forma de representar uma pilha, né? Aqui do lado a gente tem as posições, né? Assim como numa lista, na pilha a gente também tem as posições, né? Os índices. A gente tem posição 0, 1, 2, 3 e 4, né? Sendo que a 4 aqui está vazia. E na nossa pilha, como a gente precisa sempre remover e adicionar no topo, a gente tem aqui marcando que tem um topo, né? Que é aqui o conteúdo D. Isso aqui é o que está armazenado em cada um desses espaços aqui da pilha. Bem, como uma pilha funciona? Basicamente, eu já falei um pouquinho no slide passado, mas ela consiste basicamente em duas operações. É claro que nos exemplos que eu vou mostrar mais para frente vão ter outras funcionalidades, né? Mas o principal são essas duas, que é empilhar, que a gente chama de push, né? E o desempilhar, que a gente chama de pop. Então, o push, o empilhar, ele acontece quando a gente pega um elemento e coloca em nossa pilha. Então, a gente coloca no topo da nossa pilha, né? No caso aqui, eu vou dar um push no E, coloquei ele aqui em cima, aí ele está aqui no topo da minha pilha. Aí aqui agora, se eu for remover o E, eu vou dar um pop, aí eu tiro ele e a vaga aqui no topo da minha pilha fica cheia. Ou seja, é bem simples. Pilha a gente remove e adiciona no topo. Bem, como eu havia dito lá no começo, há diferentes modos da gente implementar uma pilha. Nesse vídeo a gente vai estar abordando a pilha estática e a pilha dinâmica. Basicamente, a pilha estática ela utiliza uma lista estática, ou seja, a lista padrão da linguagem C. E nela a gente tem uma limitação que é o seguinte: a gente tem uma quantidade máxima de elementos que a gente tem que definir quando a gente está desenvolvendo, né? Como a gente usa uma lista estática, a gente tem essa limitação, porque toda vez que a gente for declarar uma lista, a gente tem que colocar lá a quantidade, né, de elementos máxima para aquela lista, né? Para ele já reservar a memória quando ele estiver compilando. Já na pilha dinâmica, por utilizar uma lista encadeada, a gente não tem esse problema, porque a lista encadeada a gente aloca a memória em tempo de execução, ou seja, a gente consegue ter uma quantidade ilimitada de elementos, porque à medida que a gente vai adicionando elementos na nossa pilha, a gente naquele mesmo momento está também alocando memória. Então a gente não tem essa limitação de ter uma quantidade máxima de elementos. Bem, pessoal, estou aqui com um exemplo de código de implementação de uma pilha estática, né? Então vamos aqui ver como é que ela está implementada, né? A gente tem aqui a importação das bibliotecas que a gente usa comumente, né? Quando a gente vai programar em C. Lembrando que esse código ele é utilizando a linguagem C. A gente tem aqui essa constante max que a gente utiliza quando a gente vai criar a nossa lista, né? Lembra que eu falei que a pilha estática ela utiliza uma lista estática, então a gente precisa definir essa max aqui para evitar da gente estar toda hora alterando, porque por exemplo, ó, eu aproveito ela né, aqui, aproveito ela aqui, cadê? Onde tem mais aqui? Aproveito ela aqui embaixo. Então, se eu não tivesse essa constante aqui, eu teria que toda vez que fosse alterar o tamanho da minha lista, né, eu sair alterando no código todo.
como eu tenho ela aqui, eu consigo alterar direto aqui. E eles alteram em todos os lugares onde tem essa max. Então, essa max aqui é uma constante que a gente usa para dizer a quantidade máxima de elementos da nossa pilha, né? A gente tem aqui também um struct, né? Com dois atributos aqui, o quantidade e os dados, né? Sendo que esse quantidade ele guarda a quantidade de valores que tem na nossa pilha, né? Sendo que o mínimo vai ser 0 e o máximo 4, né? Como aqui mesmo está dizendo. E aqui em dados a gente tem um vetor, né? Uma lista estática com de quatro espaços, né? Que a gente declara ela aqui. E essa struct aqui, a gente também vai transformar ela num tipo, né? Aí toda vez que a gente for criar uma pilha, a gente vai estar criando uma variável do tipo pilha e aí ela vai ter esses seguintes dados aqui. Já partindo para a criação, a gente tem aqui nossa função criar pilha, que ela retorna um ponteiro do tipo pilha, ou seja, ela retorna um espaço da memória que caiba esses dados aqui da minha struct, né? E aqui tá desse jeito porque a gente transformou essa struct em um tipo, né? Por conta aqui disso aqui da linha 16. Né? A gente definiu a type-def struct pilha. A gente definiu um tipo aqui do nome dele de pilha, né? Então o que é que esse criar pilha faz? Basicamente, a gente tem aqui primeiro, a gente declara um ponteiro do tipo pilha, né? E esse ponteiro, a gente vai fazer com que ele receba esse local da memória aqui, né? Que a função malloc está reservando. Ele separa um espaço da memória do tamanho de um struct pilha, né? Isso aqui. E ele retorna um ponteiro, a gente converte esse ponteiro para o tipo pilha. E a nossa variável pi, né? Que é um ponteiro do tipo pilha também, vai receber esse espaço de memória. Feito isso, ele verifica aqui se pi é diferente de null, né? Isso aqui é para caso essa alocação aqui falhe, então pi vai continuar sendo igual a null. Aí aqui, primeiro ele vai verificar se pi é diferente de null, né? Ou seja, ele vai verificar se essa alocação aqui foi bem sucedida. Se foi bem sucedida, pi vai estar aqui com o espaço de memória, ele vai entrar aqui e aí ele vai definir a quantidade aqui da nossa pilha para zero, porque até o momento a gente não tem nenhum elemento nela, né? E vai retornar pi, vai retornar esse espaço de memória e a gente vai receber, eu vou até aqui mostrar na main para vocês, e aqui a gente vai receber, quando a gente chama a função, a gente recebe ela em uma variável também do tipo ponteiro de pilha. A gente aqui então viu como é que cria, agora a gente vai saber como é que libera uma pilha, né? Como é que a gente, tipo, depois a gente usou ela, a gente não quer, a gente quer excluir ela. Então, o que a gente faz? Chama essa função aqui, libera pilha, a gente passa o nosso ponteiro que está apontando para a nossa pilha e ele vai dar um free nesse ponteiro, né? Ou seja, ele vai limpar o espaço de memória desse ponteiro. Bem, já que a gente já viu como cria e como exclui uma pilha, vamos ver como é que insere elementos nela, né? Para inserir um elemento, a gente passa aqui o nosso pi, né, que é o ponteiro de pilha, e a gente passa também um número. Nesse caso, eu fiz uma pilha de números, né? Então, por isso que eu estou passando um número aqui. Se você for fazer uma pilha de char, de float, ou então de até algum struct específica, aí no caso você vai ter que estar alterando o código, né? Adaptando para esse tipo de variável que você vai estar passando aqui, né? Como eu estou usando um, aqui eu estou colocando inteiro. Então aqui eu passo esses dois valores para cá. Primeiro ele vai verificar se minha pilha é nula, né? Porque se ela for nula, então não vai dar para inserir, né? Quer dizer, se ela for nula é porque quando a gente criou deu falha na alocação. Então aí resultaria em algum erro se eu continuasse aqui, né? Então, se a pilha falou na alocação, ela é igual a null e aí ele vai retornar zero, porque sinalizando que não foi possível fazer uma inserção. Caso ele não entre aqui, primeiro ele vai verificar aqui agora se a minha pilha está cheia, né? Ele vai verificar se a quantidade
de valores que eu tenho na minha pilha é igual à minha quantidade max, né? A quantidade máxima da constante. Se a pilha estiver cheia, não tem como inserir, então ele também vai retornar zero, dizendo que não foi possível inserir na pilha. Caso nenhuma dessas duas condições aqui sejam cumpridas, aí sim ele vai acessar o meu vetor, né, aqui de dados, e aí ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar, também acessar a quantidade de elementos que eu tenho na minha pilha, e ele vai colocar esse meu dado aqui nessa posição. Por quê? Porque observe, um vetor, os índices dele sempre começam do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? E a quantidade vai ser sempre um a mais do índice. E o contrário também é válido. O índice sempre vai ser a quantidade menos um. Por exemplo, se eu insiro um elemento na minha pilha, ela vai ter um elemento, né, em quantidade, e esse elemento vai estar na posição zero. Ou seja, quando eu for inserir o próximo, se eu inserir na posição 1, que é a mesmo valor da quantidade, eu não vou ter problema. E aí, eu incrementando aqui, eu consigo estar mantendo esse uso aqui tranquilo, né? Aí, eu faço essas duas operações aqui e retorno 1 para sinalizar que foi bem sucedido aqui minha inserção na pilha. Já para remover, a gente passa só a pilha mesmo, porque quando a gente desempilha, a gente não escolhe um valor para desempilhar. A gente vai desempilhar quem está no topo. Então, a gente vai verificar aqui primeiro se a nossa pilha ela foi alocada e se existe elementos na pilha, né? Porque se a quantidade dela for zero, é sinal que não tem elementos. Então, a gente não tem o que desempilhar, né? Aí, se essas duas condições aqui forem cumpridas, aí ele vai retornar zero, sinalizando que não foi possível. Já se não entrar nesse caso aqui, aí o que a gente faz? Aí simplesmente diminui a quantidade da nossa pilha. Ah, mas aí não removeu o elemento. Sim, mas no caso, ele meio que ele tá lá na lista, só que a gente não consegue acessar ele, porque ele não é mais o topo da pilha, entendeu? Porque o topo é sempre o essa quantidade aqui, a quantidade da pilha menos um. Então a gente meio que ignorou ele. Ele tá lá na pilha ainda, só que ele tá ignorado. Ele tá e não tá, ele não faz mais parte, né, da nossa pilha. Aí você deve estar se perguntando, só diminuiu a quantidade, não removeu da pilha. Realmente a gente não removeu, a gente não desalocou aquele espaço de memória que estava com aquele elemento, né? Mas a gente está ignorando a existência dele. Quando a gente for inserir um novo elemento, esse elemento vai sobrescrever aquele que a gente ignorou. E aí vai ficar tudo certo. E aí ele vai retornar um sinalizando que deu certinho a nossa remoção. E aqui a gente tem uma funçãozinha utilitária, né? Utilizada para consultar o elemento que está no topo da pilha. Novamente a gente passa o nosso endereço aqui, né, onde está a nossa pilha, né, um ponteiro. A gente verifica se é válido, se realmente tem uma pilha alocada. E se for válido, aí a gente vai e retorna o elemento que está, lembra que eu falei? Quantidade menos 1. O elemento que está no topo da pilha, que, por sinal, é a quantidade da pilha menos 1. Bem, aqui a gente tem também uma função para a gente saber o tamanho da pilha, que ela verifica se a pilha existe. Se existir, ela vai lá e retorna o PI quantidade, né? Que é justamente a quantidade de elementos da nossa pilha. Aí tem também outra funçãozinha aqui utilitária, pilha cheia, que a gente passa um ponteiro de pilha para ela. Se também tiver um espaço alocado para essa pilha, ele vai lá e retorna um booleano, né? Basicamente aqui ele vai retornar um int. Então, se for 0 é false, se for 1 é true. Então, ele vai ver aqui se a pilha a quantidade ela é igual a max, né, que é o nosso máximo de elementos possíveis na pilha. Se for igual, ele vai retornar 1. Se não for, vai retornar false, né? Aí ele vai responder isso aqui.
A mesma coisa se aplica para essa função aqui, pilha vazia, né? Só vai mudar que aqui ele vai ver se é igual a zero, né? Se for igual a zero, ele vai retornar 1. Se for diferente, vai retornar zero. Ou seja, se ele retornar 1, é porque a pilha está vazia. Se retornar zero, é porque a pilha não está vazia. E aqui a gente tem nossa funçãozinha de imprimir a pilha, né? Que basicamente o que faz? A gente, novamente, passa um ponteiro de pilha, né? Aí ele vai verificar se tem uma pilha alocada. Se tiver, ele vai iterar sobre esse vetor, né? Acessando elemento a elemento até alcançar o zero, né? Então ele começa aqui, ó, do pilha quantidade menos 1, ou seja, ele começa do topo e vai iterando até chegar a base da nossa pilha, né? Que vai ser o zero. E sempre aqui decrementando o nosso iterador, né? Que é o i. E aquele print ele acessa o pilha, a nossa struct, e aí acessa os dados dela, né? E aí acessa cada interação, acessa um elemento desse vetor dados. Aqui a gente tem na main o uso dessas funções, né? Só para a gente realizar um testezinho aqui mesmo. Eu vou dar um run aqui. E bem, aqui na primeira, como vocês podem ver, ele inseriu 4 elementos aqui nesse for, 0, 1, 2 e 3, né? Ou seja, sempre que ele vai inserindo por cima. Então ele inseriu o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3. Então o 3 era para estar no topo. E aqui está batendo, porque o 3 está aqui no topo da nossa pilha. Aqui o tamanho é 4, tá certo? Tem 4 elementos aqui, né? Aí aquele pilha cheia é 1, porque é verdadeiro, a pilha está cheia. Tem 4 de 4 elementos, né? Que nosso max é 4. E consulta o topo da pilha é 3, que aqui é o nosso topo da pilha. Aí eu vou remover os 4 elementos, né? Aqui dentro desse for. E aí a nossa pilha vai estar vazia agora, não vai ter nada dentro dela. O tamanho vai ser 0, a pilha vazia vai ser 0, inclusive aqui tá errado, porque aqui tá pilha cheia e não pilha vazia. Então se aqui tivesse pilha vazia, ia apontar 1 aqui, que ia ser true, né? Então tá com esse errinho aqui. E o topo é menos 1, porque não tem topo, né? Porque a pilha tá vazia. E aí no final a gente libera a nossa pilha, desalocando a memória que foi utilizada para ela. Bem pessoal, agora eu estou aqui com a implementação da pilha dinâmica, também utilizando a linguagem C. Então vamos ver aqui como é que a gente implementa ela. Novamente a gente tem aqui a importação das bibliotecas padrões aqui da linguagem, né, que a gente sempre tem que utilizar. A gente também tem definido um tipo pilha, né, que nem a gente fez no outro, justamente para estar facilitando aqui nossa implementação. Aqui a gente tem um struct, né? E lembrando, a pilha dinâmica ela utiliza uma lista encadeada, né? Então, como é que funciona a lista encadeada? Eu vou ter um nó, ou então no caso aqui a gente está chamando de elemento, sempre apontando para outro, né? Então, um nó aponta para outro nó, que aponta para outro nó, que aponta para outro nó. No caso aqui é um elemento, então um elemento aponta para outro elemento, que aponta para outro elemento, e assim vai indo, né? E por ser uma pilha, a gente vai seguir uma determinada ordem que eu já vou explicar para vocês. Mas então, dentro dessa struct aqui, elemento, a gente tem basicamente esse int dados aqui, que vai ser o dado que a gente vai guardar, né? Que no caso aqui vai ser um inteiro, vou estar guardando um número dentro de cada um desses elementos. E a gente tem também aqui um ponteiro de elemento, ou seja, é o que vai guardar esse prox aqui, é o que vai guardar o próximo elemento da nossa pilha, né? E aqui a gente também define um tipo elen só para facilitar a nossa vida. Tá, aí a gente tem aqui a função criar pilha. Como é que isso acontece? Bem parecido com a outra, eu vou reservar um espaço de memória do tamanho de uma pilha, né? E eu vou estar atribuindo esse espaço à minha variável PI, né?
Lembrando que o tipo pilha é a mesma coisa que um elemento, só muda que ele vai sinalizar o topo da nossa pilha. E aqui a gente verifica se foi bem sucedido, né, a nossa alocação. Se ela foi bem sucedida, a gente vai retornar esse espaço da memória que a gente alocou, né, e vai receber uma variável. Tá, a gente aprendeu como criar a nossa pilha. Agora, como é que a gente libera a nossa pilha? A gente usou ela, a gente não quer mais usar, a gente vai liberar ela. Como é que a gente faz isso? Então, basicamente, primeiro ele vai verificar se aquela pilha é válida, se ela tem um espaço de memória alocado. Se ela tiver, ela vai entrar aqui. E aí o que, que ela faz? Primeiro ela vai criar aqui um ponteiro, né? Ele vai dar o nome de nó, ponteiro do tipo elemento, né? E ele vai estar indo de valor a valor na minha pilha e desalocando ele aqui, ó. Então, tá vendo esse exemplo aqui embaixo que eu coloquei? Aqui está a nossa pilha bonitinha. E aqui do lado a gente tem uma representação de como está funcionando esse encadeamento. Então a gente tem aqui, né, o nosso topo da pilha, que é esse PI. E aí, esse PI, ele tem 3 como conteúdo, né? Aqui, ó, o dados dele é igual a 3 e o prox é igual ao endereço de memória aqui do nosso outro elemento aqui, que é o 2. E o 2 é a mesma coisa, só que com 1. E o 1 é a mesma coisa, só que com 0. E o 0, como não tem mais elemento depois, apronta para null, né? Que é vazio. Então, o que, é que a gente faz aqui, ó? Basicamente, se for utilizar esse exemplo, ele vai pegar esse nó aqui, vai receber PI, né? Então, basicamente, vai receber isso aqui. E o PI, ele vai ser igual a o PI prox, ou seja, vai ser igual a 2, que é o elemento que o nosso PI, né, o nosso nó atual está apontando. Então ele vai passar aqui agora a ser 2. Então o meu topo da pilha, entre aspas, vai passar a ser 2. E esse meu 3 aqui, ele está nesse nó e eu vou dar um free nele. Aí é como se eu, ó, removesse ele. E agora eu estou só com 2 aqui. Aí o seguinte, aí agora ele vai fazer a mesma coisa com os demais elementos da minha pilha até o PI ser igual a null, quando ele chegar aqui no final. E ele já vai ter desalocado toda a minha pilha, ela vai estar limpa. E aí no final ele dá um free no próprio pi e aí a pilha deixa de existir. A gente tem também aqui a nossa função de inserir na pilha e ela funciona do seguinte modo. A gente passa aqui para ela também um ponteiro de pilha, né? Que é a nossa pilha, e um número, né? Primeiro a gente verifica novamente aqui se a pilha ela existe, se ela está alocada. A gente declara aqui uma variável nó, que é do tipo ponteiro de elemento, né? E a gente aloca um espaço na memória para essa nossa variável, né? Aloca o espaço da memória do tamanho do elemento. A gente verifica se essa alocação foi bem sucedida e se ela foi, a gente atribui aos dados desse nó o nosso número e ao próximo o nosso último elemento da pilha, né? O topo da nossa pilha. A gente atribui a ele. E depois o próprio topo passa a ser ele. E a gente retorna 1 para dizer que foi bem sucedido. Então, indo aqui para o nosso exemplo, basicamente o que acontece? Se eu fosse inserir aqui o valor 4 na pilha, né? Aí que eu colocaria ele aqui em cima, ele ficaria aqui. E aí, o que é que ia acontecer? O nosso pi é 3, né? Então, basicamente, o que é que eu ia falar? Eu ia colocar um valor 4 aqui, que apontasse para o 3, que é o nosso topo, que é o que acontece aqui, ó. O prox do 4 é o PI, que é o 3, né? E depois eu vou estar fazendo com que o PI seja o 4. Então, o topo da minha pilha agora é o 4. E aí eu continuo tendo acesso
a todos os outros elementos da minha pilha, porque agora o endereço de 3 do 3 ele está no proxy do 4, né? E aí a gente continua tendo acesso aos outros elementos. Remoção da pilha, né? A remoção é bem semelhante a que a função de liberar, só muda que é como se fosse uma interação só, né? A gente utiliza uma vez só. Então, basicamente, a gente passa aqui a nossa pilha e lembrando, né, na pilha a gente não escolhe quem a gente vai remover, a gente sempre remove o topo, né, o elemento que está no topo. A gente verifica aqui se a pilha existe, né, e se ela tem algum elemento dentro dela, se ela não está vazia, né, porque observe, aqui é para verificar se esse PI é que ele está no espaço de memória. E aqui é para verificar se ele armazena alguma coisa. Porque se ele não armazena, é sinal que a nossa pilha está vazia, não tem elemento nenhum. E aqui a gente faz novamente, tem aqui declara uma variável no aqui do tipo ponteiro de elemento, e ele vai receber o nosso topo da pilha. A gente faz agora com que o topo seja o nó proxy, né? Ou seja, a gente vai fazer com que, digamos aqui eu vou remover o 4, que é o topo da pilha, né? Aí a gente vai fazer com que esse nó ele seja igual ao 4, né? E que o PI, antes o PI estava apontando para o 4. Eu vou fazer com que o PI agora passe a apontar para o nó proxy, ou seja, para onde o 4 está apontando. Então o meu topo da pilha agora vai ser o 3, né? E eu vou dar um free no meu nó, que é o 4. Então é como se removesse ele aqui. Entendeu? Eu transferi o meu PI para o 3 e removi o 4. E aí aqui, se for der tudo certo, eu vou retornar um para sinalizar que a remoção foi bem sucedida. A gente tem aqui também a função para consultar o topo da pilha, né? A gente passa a nossa pilha, a gente verifica se ela não está vazia e se ela existe. E se der tudo certo, a gente vai lá e retorna o acesso ao topo da nossa pilha, né, que é o PI, e retorna os dados dele. A gente tem também aqui a função para saber o tamanho, que basicamente o que é que ela faz? Primeiro ela vai verificar se a nossa pilha ela existe, e a gente cria aqui uma variável contadora e a gente vai percorrer todos os nossos elementos, assim como a gente fez para liberar a pilha, só que dessa vez, a cada vez que a gente vai passando de nó a nó, a gente vai estar incrementando aqui nossa variável contadora. E ao final, a gente vai ter a quantidade de elementos da nossa pilha. E aqui a gente tem as funções de pilha cheia e pilha vazia, né? Que basicamente, a de pilha cheia, a gente nunca vai usar ela, porque como é uma pilha dinâmica, ela não tem uma quantidade máxima, então ela nunca vai estar cheia, né? Então eu coloquei aqui só para ficar igual, né, a da pilha estática, mas a gente não vai chegar a utilizar, não é necessário ter ela aqui não, só para manter um padrão mesmo. E aqui a gente tem a nossa pilha vazia, né, que basicamente ele vai verificar se PI é igual a null e se o que PI armazena é igual a null. Porque se essas duas coisas estiverem certas, é sinal que a pilha está vazia. Se não, ele vai retornar zero. E por final, a gente tem aqui nossa função para imprimir a pilha, que também funciona que nem a de liberar. Ele vai percorrer nó a nó, né, da nossa pilha, e ele vai estar printando cada um deles, né? Então aqui a gente tem só a verificaçãozinha para saber se nossa pilha existe. Aí se ela existir, a gente cria aqui esse ponteiro do tipo nó e ele vai receber o primeiro da minha pilha, né? E aqui a gente vai iterando sobre ele, né? A gente printa primeiro o topo da pilha, depois a gente faz com que nó receba o que vem depois do topo, né? No caso aqui, ele vai printar esse, aí depois nó vai ser igual a esse, depois nó vai ser igual ao próximo de 2, que é 1, e assim vai indo, até printar a pilha toda, né?
E aqui novamente os mesmos testes na implementação passada. Vou estar executando aqui para a gente ver, né? E aqui tudo certinho também. Ele insere 4 elementos, né? 3, 3, 2. Primeiro insere o 0, aí depois o 1, depois o 2, depois o 3. Aí aqui, tamanho 4, a pilha não está cheia, né? E o topo é o 3. Aí depois aqui a gente remove 4 elementos, a pilha fica vazia, o tamanho é o 0 e a pilha aqui é 0 também porque ela não... Na verdade, aqui também está com o mesmo errinho do outro, né? Que eu esqueci de trocar, que aqui era para ser pilha vazia e não pilha cheia. Então aqui seria true, né? E aqui o topo, ele tá -1 porque não tem topo, porque a pilha tá vazia. Bora só fazer um teste aqui. Em vez de remover os 4 elementos, bora remover só 2. Na verdade, 0, 1, 2. Não, vou botar aqui 1. Não, é 2 mesmo. Eu vou remover 2 elementos aqui, para ver como fica aqui essa final. Ó, então ele removeu o 3, depois o 2, aí ficou só o 1 e o 0. Então o topo da minha pilha aqui é 1, né? A pilha está de tamanho 2, ela não está vazia e o topo é 1, né? Então é isso. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, né? Se você ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, seja pelos comentários, pelas nossas redes sociais. E espero que o vídeo tenha lhe ajudado, que você tenha conseguido entender como o que é uma pilha e como ela funciona. E até a próxima.